A semana passou voando e eu não sei você, mas eu tive a impressão de que aconteceu muita coisa esquisita. E a primeira que a gente precisa comentar aqui é essa que está aqui na sua tela. Olha só, mulher é presa após abandonar filha de 3 anos para ir ao baile funk. Gente, quando eu vi essa notícia, eu já imaginei logo, falei, cara, a semana tá começando com tudo. E quando eu fui olhar essa notícia, cara, que coisa sem explicação nenhuma. Dá uma olhada nessa imagem que tá aí na sua tela. Cara, uma criança, uma bebê de 3 anos de idade andando de madrugada na rua só de fralda, cara. E aí ela foi encontrada por uns eletricistas que estavam trabalhando e graças a Deus, que eram eletricistas e não eram bandidos. Já pensou, cara? Que fim terrível que teria tido essa menina se Deus não tivesse colocado ali o universo, se você acredita, mas já pensou, cara? Se não tivesse uma pessoa boa para ter aparecido ali, chamar a polícia para resgatar aquela criança. E sabe, o que me deixou assim maluco com toda essa história é a desculpa esfarrapada dessa irresponsável aqui, que é a mãe dessa garotinha, que olha só o que ela disse, gente. A mãe deu depoimento na delegacia e disse que não era a primeira vez que deixava a filha sozinha em casa. Mas atenção, galera, atenção. Ela deixa a filha sozinha em casa por falta de apoio da família. Eu preciso respirar. Como assim, gente? Por falta de apoio, ela decidiu abandonar uma criança de 3 anos para ir para um baile funk por falta de apoio. É inacreditável, gente. Por falta de apoio da família. Agora eu te pergunto, será que a família de uma irresponsável dessas tinha mesmo que apoiar? Cara, Deus me livre de ter um familiar desse jeito, tão irresponsável a ponto de abandonar na madrugada uma criança de 3 anos sozinha para ir para um baile funk. Gente, por favor, cara. Sabe? Para qualquer compromisso já não seria aceitável abandonar uma criança. Agora, para ir para um baile funk, cara, não dá. Sinceramente, é muito sem palavras o que está acontecendo com a galera no Brasil. E aí, por que eu acho que é bacana a gente comentar esse tipo de matéria aqui? Olha só. Quando a gente vai lendo a matéria aqui da Veja, a matéria ela mostra o seguinte, que infelizmente casos de negligência desse tipo são comuns no Brasil, tá? Esse aí não foi o primeiro caso não é uma coisa esporádica, acontece. É que às vezes a gente que não fica sabendo disso, porque olha os dados aqui, ó. Esses casos aumentaram 9,4% em relação a 2023, tá? Não é incomum, porque a cada 23 adolescentes no Brasil tem filhos antes dos 18 anos. Então, isso que está acontecendo, essa irresponsabilidade aí, na verdade, ela é só uma consequência de um comportamento social da galera, que é, eles têm filho muito cedo porque eles estão pulando as etapas da sua vida, e aí, quando ele tem esse filho, a própria matéria aponta, ele ainda não tem responsabilidade para cuidar daquela criança. Filho não é uma boneca, filho não é uma bebê reborn, filho é gente de verdade, é responsabilidade real, sabe? E aí, por não ter a cabeça para cuidar dessa responsabilidade toda, então eles acabam tratando como se fosse qualquer um, sabe? Ah, não, é como se fosse um pet. Eu deixo ele aqui um pouco, aqui sozinho, depois eu volto. Gente, por favor, cara. Essa matéria, ela me fez começar a semana realmente indignado, porque é muita responsabilidade. Se você que está assistindo esse vídeo tem filho como eu, cara, você entende completamente a revolta que dá de ver uma situação dessa, sabe? É inimaginável pensar. E se fossem os nossos filhos ali, sabe? Cara, não dá. Olha o risco que essa criança correu. E olha agora o problemão. Porque a mãe
foi presa e depois foi solta porque pagou a fiança. Aí agora ela tem que cumprir uma série de normas lá, mas o mais prejudicado disso tudo é a criança, que foi levada pelo conselho tutelar. Sabe-se lá se ela vai voltar algum dia para a guarda da mãe, para a tutela, e a gente nem sabe o que é pior, na verdade, né? Se essa criança ir para um abrigo ou se ela ficar com essa responsável. Então, cara, muito complicado. Aí a gente vai agora para a segunda pataquada que aconteceu no Brasil durante essa semana, que é esse vídeo que vai passar na sua tela agora. Presta atenção nesse vídeo, gente. Talvez a do ano. Eu não sei se pode piorar. Eu nunca imaginei que eu ia narrar um blindado sendo roubado, sendo saqueado. Eu pensei que isso seria impossível. Olha só que coisa Mas hoje inacreditável. passamos essa vergonha no estado Aparentemente está normal, vamos dizer assim, né? Porque a gente está vendo aí o carro blindado da polícia e a gente está vendo esse tanto de caixa aí, tá? Isso aí, para te contextualizar, é uma carga de carne que foi roubada em uma favela no Rio de Janeiro, em um complexo. Então, a polícia está ali tentando proteger, só que chega um determinado momento que a população vem com tanta força para cima que a gente vê essa cena lamentável aqui, cara. A polícia teve que sair para que a população pudesse roubar aquela carga. Olha esse vídeo, cara, é surreal isso que está acontecendo. Tá parecendo um formigueiro, as pessoas em cima ali e os policiais tendo que sair de perto. E você vai ver aqui, o blindado vai sair, vai deixar a população, tipo assim, gente, ó, a gente lavou as mãos, desisto, faz o que vocês quiserem. E aí, a minha pergunta para você, cara, é esse o país que a gente está vivendo? É inacreditável isso aqui. E sabe o que? Por que isso também me indignou e me chamou a atenção, cara? É porque esse tipo de comportamento ele revela o que está dentro do coração do brasileiro. Infelizmente, a maioria do nosso povo, a maioria de nós é extremamente corrupta. Uma situação dessa aqui, ela evidencia que quando a gente vê os políticos roubando de todo jeito, quando a gente vê aquele tanto de empresário fazendo algum tipo de manobra para poder desviar a grana, sabe? No final de tudo, é só apenas um reflexo de nós mesmos quando a gente chega lá no alto, sabe? Essas mesmas pessoas que estão aqui nesse vídeo, provavelmente se você encontrar elas em algum outro momento, sabe, no meio de um protesto ali na campanha, vamos imaginar a campanha política do ano que vem, né? Lula versus a direita, quem é que vai ganhar nesse embate aí? Aí você vai ver essas pessoas apontando e chamando político de corrupto, dizendo que político é ladrão e tal, mas olha só o que a população também está fazendo. Quando é a nossa vez? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. E quando é a nossa vez? O que a gente faz? E quando é a nossa vez de ir lá e mostrar, não, cara, eu não vou pegar isso aqui, essa carga, isso aqui é roubado. Poxa, a empresa está ficando com aquele prejuízo ali, será que isso é justo? E se eu fosse o dono da empresa, eu estaria satisfeito da minha carne, da minha carga estar sendo roubada e distribuída ali, distribuída não, né? Roubada mesmo e saqueada por aquelas pessoas. Cara, é difícil pensar sobre o que está acontecendo na sociedade hoje em dia. A que ponto a gente está chegando para a gente ver uma situação dessa, onde a polícia tem que sair de perto porque não tem como fazer nada. Ela tem... E tá aqui, a triste notícia está aqui dizendo, o coronel que estava ali, o coronel do batalhão, ele está dizendo, olha, a gente não podia fazer nada porque senão as pessoas iam correr risco de vida. Porque a polícia está ali com armamento pesado. Para ela espantar aquelas pessoas ali, ela ia ter que abrir fogo. E aí você já pensou na tragédia? Como seria a notícia que a polícia matando pessoas? Cara, não dá também. Isso aí fora de cogitação. Mas a gente vai mesmo roubar aquilo. Ah, não é porque ali é uma comunidade, são pessoas de baixa renda, pessoas carentes. Tá? E aí? Agora a gente vai justificar, agora a gente vai dizer que tá tudo bem, cara. Não tá tudo bem, na verdade tá tudo muito mal. Essa matéria mostrou, tá, durante essa semana que na verdade a gente tá muito, muito mal. E agora a gente vai para uma outra notícia que também precisa fazer a gente refletir sobre o nível
de degradação moral que está chegando na nossa sociedade. Olha só, essa imagem aí, ela mostra os vereadores, tá? Da Câmara de Vereadores de Joinville, lá em Santa Catarina, que tiveram que trocar os rótulos das garrafas de café por uma acusação de racismo. Agora você precisa pensar, cara, mas o que tem a ver café, racismo, Câmara de Vereadores? Olha só, vou ler aqui para você o que está escrito aqui, ó. Após receber uma queixa de um munícipe que associou as expressões preto amargo e preto doce ao racismo. Cara, gente, o que está acontecendo com o brasileiro? O que está acontecendo, na verdade, com o mundo? O que aconteceu com o nosso poder de raciocinar as coisas? Cara, como é que alguém conseguiu enxergar na expressão café preto amargo e café preto doce ato racista? Eu acho que essa pessoa que fez essa alegação, ele nunca estudou sobre o que é racismo, sabe? Ele não entende o que é racismo e ele só estava querendo lacrar. Então, eu concordo com os vereadores, que principalmente com esse vereador que dá a imagem, tá? Que foi lá reclamar, falar, galera, pelo amor de Deus, isso é vitimismo puro, e eu concordo. Lacração extrema, querer associar a expressão de café preto amargo com racismo. Por quê? Olha só, para você não dizer, Ron, é só sua opinião vazia, eu trouxe dados, tá? Vamos lá, olha só. Crime de racismo tá na lei, é crime, tá? Eu não concordo com racismo, concordo que é crime. Crime de racismo na lei está escrito, na lei 7.716, tá dizendo o seguinte: discriminar ou prejudicar alguém por causa da cor, raça, etnia, religião ou origem. Então, isso é racismo. E como é que isso pode acontecer? Vou criar um exemplo aqui hipotético. Imagina que você está entrando em um restaurante. E aí, naquele restaurante, em tese, todo tipo de pessoa poderia entrar dentro daquele restaurante. Mas, quando uma pessoa negra está entrando ali, o segurança barra ele e fala, amigo, pessoas negras não podem entrar aqui, então você tem o seu acesso barrado. Dê meia volta, por favor, e volte. Você não é bem-vindo aqui. Isso é racismo. Isso é racismo. Quando alguém numa entrevista de emprego recebe a resposta e fala, olha, a gente até gostou de você e tal, porém, você é indígena e a nossa empresa não contrata indígenas, então a gente não vai te contratar por isso. Isso é racismo. Isso é racismo. Isso é racismo. Isso é racismo. Tá? É quando a gente priva as pessoas de alguma coisa ou quando a gente prejudica aquela pessoa, tá? Discrimina ela por conta da sua raça, etnia, religião. Aí sim a gente está sendo racista. Aí você pode falar, ah não, Rony, mas essas expressões e tal, beleza. E aí eu trouxe outra coisa nessa imagem que está aí na sua tela, olha só. Eu trouxe alguns exemplos aqui, dei uma pesquisada aqui. Alguns exemplos de expressões do dia a dia com carga racista. De onde que vem esse tipo de expressão, gente? Olha só. Lá na época onde o racismo era comum, onde era normalizado, as pessoas desenvolveram, cunharam algumas expressões onde elas associavam coisas ruins com os negros, com os pretos. Então, eles iam criando situações, criando expressões para poder dizer, olha, se isso aqui fosse branco, seria bom. Aí é uma expressão racista. Eu trouxe alguns exemplos, olha só. A expressão serviço de preto. A origem está aqui, era usado para dizer que algo foi mal feito, reforçando a ideia de que negros não fazem coisas de qualidade. Então, quando alguém fala serviço de preto, concordo. Hoje, continua sendo uma fala racista. É uma fala racista quando você fala, nossa, isso aqui ficou um serviço de preto, hein? Da mesma maneira quando alguém chega e fala bem assim, ixi, isso aqui é serviço de baiano. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, é uma fala racista. Isso aqui é uma fala racista. E aí, olha só, outra, a coisa tá preta. Por quê? Porque se associava que quando alguma coisa era preta, era ruim, negativo. Tá? Então, essas falas são falas racistas. Agora eu te pergunto, se essas falas, elas têm essas expressões aqui, elas têm a intenção de associar o preto com alguma coisa ruim, e por isso ela é racista, onde é que existe alguma conotação ruim na expressão café preto amargo? Onde existe alguma coisa ruim, alguma conotação ruim na expressão café preto doce?
Gente, por favor, essa pessoa nitidamente só queria lacrar, e aí a Câmara dos Vereadores ainda tem que ir lá dar ouvido para esse tipo de pessoa, sabe? E enquanto isso, o racismo de verdade continua sendo velado nos lugares, as pessoas continuam sofrendo com isso e a causa vai cada vez mais sendo banalizada quando alguém tenta fazer esse vitimismo barato e lacrar e esquece da situação real de racismo que os negros vivem todos os dias. E não só eles, tá? Não só as pessoas pretas, mas gays, indígenas, tantas outras pessoas que passam diariamente por racismo. E eles, às vezes, são levados na brincadeira porque pessoas como esse munícipe que foi fazer uma reclamação idiota dessa, acaba banalizando a causa. Então, cara, isso me revoltou de um jeito, porque a gente sempre tira o foco daquilo que realmente importa para focar em coisas que... Mas vamos falar de coisa boa, porque não dá, parece que a semana só tinha coisa ruim. Aí eu me deparo com essa notícia que está estampada aqui. Um vereador lá em Itabira, Minas Gerais, votou contra o aumento do próprio salário. Ah, Deus, ainda existe gente boa na humanidade. Ainda temos esperança nos nossos políticos. Olha só, esse herói aqui, o vereador Luiz Carlos de Souza, do MDB de Minas Gerais, arrancou aplausos de quem estava assistindo aquela sessão, porque enquanto os seus pares estavam lutando para mais um aumento salarial, tá? Diante de todo o cenário que a gente está vivendo, eles achavam que eles ainda precisavam ganhar mais. E esse vereador, ele votou contra. E isso foi um ato muito legal, tá? Repercutiu muito aí. Acho que você provavelmente deve ter visto falar sobre isso na internet. E por que repercutiu? Porque, cara, não faz o menor sentido os rios de dinheiro que os políticos ganham para não fazer nada. Nada. Porque o que ele está fazendo é o que, dizendo ele... é o que ele está se levantando para fazer em prol do povo. Então, cara, o salário é justo, mas um rio de dinheiro, sabe? Esse salário que... Cara, esse aqui mesmo, ele estava dizendo que ele tinha ganhado mais de 14 mil reais no mês que ele estava de recesso. E na volta eles não queriam ganhar mais. Gente, é revoltante. E aí, olha só, para você não falar bem assim, ah, mas isso aí é comum. Não é comum, não. Não é comum, não. Porque eu trouxe aqui um exemplo do finalzinho do ano passado de vereadores de Aparecida de Goiânia. Eu sou goiano também, então eu quero te trazer aqui algo de perto de mim, tá? Olha, vereadores de Aparecida de Goiânia derrubaram o veto, tá aí na sua tela, ó. Derrubaram o veto do prefeito, provaram pela segunda vez um aumento de 6 mil reais no salário deles. Então o salário que era de 18.700 reais foi para 24.700. Olha o absurdo que esses vereadores de Aparecida de Goiânia estavam tentando fazer. O prefeito vetou e eles foram lá e aprovaram de novo, tá? E aí a matéria fala que eles queriam, era um aumento de quase 60%, não era só isso aqui não, tá? Eles queriam que o salário deles chegasse beirando 30 mil reais, gente. Você consegue entender isso? Um vereador para ganhar 30 mil reais. E aí, olha só, dos 25 vereadores da Câmara, 18 votaram para derrubar o veto. Então, olha só, gente, tem 25 vereadores, 18 deles concordavam que eles precisavam ganhar mais. Eles já ganhavam 18 mil reais. E eles ainda queriam agora ganhar 24.700. E a desculpa esdrúxula deles é: ah, gente, desde 2013 não tem uma correção nos nossos salários, então a gente está ganhando abaixo da média e tal. Gente, quem foi que inventou, quem teve a ideia de que um político tinha que ganhar na média esse valor exorbitante, enquanto o trabalhador brasileiro ganha míseros R$ 1.518 de salário mínimo? Onde é que a gente consegue ver justiça nisso tudo, enquanto o nosso povo está sofrendo, os caras estão ganhando essa fortuna, esse tanto de auxílio, e ainda estão dizendo que a gente precisa ganhar mais, que já tem muito tempo que a gente não ganha aumento. Gente,
Podia ter 30 anos que não ganhavam aumento. Olha, o valor deles ainda é 10 salários mínimos ou mais. Cara, como é que a gente está vendo tudo isso e está achando normal? E aí, por que isso me indigna? Olha só a próxima matéria aqui para a gente chegar no ponto-chave do nosso vídeo. Olha essa matéria da Veja. O apagão já começou. Cortes expõem o risco real de colapso da máquina estatal brasileira. Cara, olha o amor aí, vencendo. Você está vendo o apagão que a máquina pública pode sofrer? Aí você pode falar, isso é besteira, é sensacionalismo. Vamos para os dados, tá? As agências reguladoras são as que já começaram a sofrer muito com esses cortes, porque o corte de orçamento envolve corte de pessoal, corte de salário, corte de um monte de coisa, e o serviço vai caindo cada vez mais. Então, por exemplo, a ANP, ela sofreu um corte e isso ocasionou, tá, a parada do serviço de fiscalização da qualidade dos combustíveis. Ou seja, o combustível que é colocado no seu carro ia ficar sem ser fiscalizado, tá? Por conta do corte do governo. Aí você pode falar bem assim, mas isso aí não tem nada a ver. Será? Quem te garante que o dono do posto vai mesmo colocar só gasolina lá ou a quantidade de etanol correta? Eu, Rony, tô com o meu carro ali falhando, porque eu abasteci num posto onde eu não tenho costume de abastecer e tá lá o meu carro sinalizando, essa gasolina não é boa. E isso é porque a fiscalização tá rolando, tá? E aí imagina se a ANP para, onde que a gente vai chegar? Tá? E aí, o que aconteceu? Eles deram um jeito lá, porque viram que isso ia ser um negócio muito danoso, mas a matéria fala, eles só empurraram com a barriga. Então daqui a alguns meses isso vai acontecer. Várias outras agências estão sofrendo, e aí eu te pergunto, gente, é sério que a gente está olhando para tudo isso e tá apoiando, dizendo que a gente quer de novo em 2026? Que a gente vai fazer o L de novo? Gente, eu não tô aqui, o meu vídeo não é político não, meu vídeo é cidadão, eu tô conversando de brasileiro para brasileiro com você. Como é que a gente tá olhando para tudo isso e tá achando normal, gente? Olha os dados aqui da Veja que estão aí na tua tela, ó. Em junho de 2025, o déficit das contas públicas atingiu 47 bilhões e a dívida bruta chegou a 76,6% do produto interno bruto, ou seja, 76% daquilo que o país produz está comprometido pela nossa dívida. E aí o pior é o que está aí, que as projeções mostram que se nada mudar, e a gente sabe que a projeção do governo é de mudar porcaria nenhuma, tá? A não ser o que mude, que fique mais imposto para a gente pagar e mais regalia para o governo, para os políticos, e estou generalizando mesmo. Tá? A regalia para a classe política e o imposto para a gente, então a gente financia isso tudo e aí a gente continua aqui brigando um contra o outro, Lula, Bolsonaro, a gente está aqui se lascando, desculpa a palavra, mas a gente está aqui se lascando e eles estão fazendo as viagens, eles estão gastando com sigilo, eles estão aprovando medidas, eles estão, cara... Não dá nem para falar o que eu queria falar aqui, mas você é brasileiro como eu, você sabe. Quando você chega no mercado, você está vendo como está a situação. Quando você chega num posto para abastecer o seu carro, você está vendo. Não tente fingir que você não está vendo o que está acontecendo. Não tente fingir que você não está vendo nada. Está acontecendo muita coisa sim. Para de ser hipócrita. Está acontecendo uma bagunça generalizada e foi a gente que permitiu isso. E a pergunta é, até quando que a gente vai permitir isso tudo? Porque olha a projeção absurda aqui, é que até 2035 a dívida pública pode chegar até a 124,9% do produto interno bruto. Cara, eu até gaguejo de pensar uma coisa dessa. Faz uma conta básica, Se você gasta mais do que você ganha, você já sabe o que vai acontecer, não é verdade? Agora imagina você gastar 125% do que você ganha. Onde que você vai parar? A minha preocupação não é hoje, não. Porque 2035 ainda faltam 10 anos. A minha preocupação é qual é o mundo que os meus filhos vão viver. Qual é o mundo que os nossos netos vão viver. É isso que a gente precisa se preocupar.
Então, cara, para de ser essa massa de manobra. Comece a ter o seu raciocínio crítico. Pense. O país que nós estamos construindo. Tudo isso que você viu nesse vídeo é construção nossa. A hipocrisia é nossa. As pessoas que estão roubando carne, estão mostrando a corrupção, somos nós. Os políticos, foi a gente que colocou ele lá. Então, cara, pra pensar. A mãe que está indo para um baile funk, isso tudo é a gente que está criando essa sociedade. É a sociedade que a gente está criando. E aí a minha pergunta é realmente esse mundo que você quer para os seus filhos crescerem? É isso, galera. Esse foi o nosso resumo da semana. Eu espero que você deixe aqui embaixo o seu comentário. O que você viu por aí que também te chocou? Se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para que você fique por dentro de cada lançamento aqui. E simbora, porque a gente precisa levantar a cabeça e seguir em frente, que o mundo ainda não acabou.